Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e eu vou falar um pouco hoje sobre cinética química, né? Vamos começar com a nossa última aula de cinética química. Então, na primeira aula a gente viu um conceito de velocidade, na segunda aula a gente viu um pouco mais da velocidade e como que ocorre as reações, tá? E qual o efeito da temperatura, aliás, como que ocorrem as leis da velocidade, né? A gente mostrou ali diversos modelos, né, a partir de reações de primeira ordem, reações de segunda ordem, reações de ordem zero, e também falar um pouquinho do efeito da temperatura. Hoje eu vou falar um pouquinho das teorias das velocidades das reações, tá? Como que acontecem as reações, tá? Quais são as teorias de como que acontecem as reações. Então a gente tem duas teorias principais, tá? Que a gente vai chamar aqui, vamos ver se eu consigo pegar uma cor aqui. Então a gente vai chamar a primeira teoria, a gente vai chamar de teoria das colisões, tá? Como é que saiu ruim aqui? Então vamos chamar aqui de teoria das colisões. Então a gente vai escrever em azul aqui a teoria das colisões, tá? Então o que a teoria das colisões diz, tá? A teoria das colisões ela funciona bem para gases, ela é bem aplicada para gases, tá? E ela fala sobre um mecanismo, tá, das reações, que seria o choque das moléculas. Esse choque das moléculas, então a gente teria uma situação aqui, duas moléculas, tá? E aí elas entram em contato, elas se chocam, e aí tem a probabilidade 1 delas formarem um composto, né, com as moléculas grudadas, e unidas, né, quimicamente, desculpa, grudadas é meio informal demais, né, ou delas se chocarem e continuarem em velocidade dentro do recipiente que esse gás está, tá? E aí, no fim das contas, a nossa constante aquela nossa equação de Arrhenius lá, aquele item, aquela parte da equação que diz E é igual a energia de ativação dividido por RT menos E dividido por RT, aquilo ali é uma fração que diz o quê? É uma fração que fala entre o número de choques eficazes sobre o número total de choques. Então, uma fração da eficiência, número total de choques. Tá? Então, ele é uma fração que remete à eficiência dos choques, entendeu? Ele fala o quê? Ele fala em relação assim, quantos choques eu preciso que ocorra para que uma partícula uma partícula quando colidir com a outra se encontre, entendeu? Então esse é o modelo em qual está baseado a teoria das colisões, tá? Então, e aí o que acontece? Esse modelo ele prevê o que eu precisaria de milhões de colisões para formar uma molécula só, tá bom? Então, ele, de certa forma, ele é um pouco falho, porque projeções através dos experimentos conseguiu-se concluir que ocorrem necessita menos colisões para formar uma molécula, tá? Diferentemente do que está previsto pela equação, que eu precisaria de milhões de colisões, tá? Então, uma outra coisa, as moléculas, dentre as coisas que fazem ou não, porque vocês podem pensar, bom, mas se eu tenho moléculas de reagentes colidindo, por que eles não se juntam, tá? Então, eles precisam se juntar, eles precisam colidir com uma energia forte o suficiente, e além disso, para favorecer essa combinação, né, elas também precisam se colidir com uma velocidade, desculpa, com uma orientação adequada para que ocorra a combinação das duas moléculas, produzindo assim
o meu produto de reação, tá? Então são as premissas utilizadas nesse modelo, tá bom? E agora a gente acaba conduzindo a nossa aula já para uma segunda parte que ela fala especificamente da outra teoria, que seria a teoria do estado de transição. Tá? Ou teoria do complexo ativado, tá bom? E agora a gente vai, vamos entender, eu vou pegar como exemplo para falar dessa teoria a seguinte reação: H2 mais I2 resultando em 2HI. Tá? Nessa teoria se pressupõe o seguinte, que as coisas acontecem em etapas, e a gente tem uma primeira etapa, a gente tem o H, né, que é o H2, e o I, tá? Os dois juntos. Para que ocorra a reação, eu vou ter uma etapa intermediária, tá? Vamos fazer aqui a etapa intermediária, isso aqui é uma seta com dois lados, tá? Uma etapa intermediária onde as ligações do HH vão se quebrar e as ligações do I também vão se quebrar, formando assim um complexo ativado, tá? E aí depois desse complexo ativado, a gente tem finalmente a formação de HI mais HI, tá? Então essas são é assim que funciona a explicação de como ocorrem as reações a partir da teoria do complexo ativado. Ela é explicada pela essa quebra de ligações e depois a formação de uma ligação parcial e aí finalizando com a concretização da ligação, né? Essa ligação parcial a gente chama de complexo ativado, tá? Que possui uma vida muito curta e ele deve ser tratado como uma espécie química qualquer, que está em equilíbrio com os reagentes, entendeu? E aí a velocidade da reação de decomposição do complexo ativado para gerar os produtos, né, é uma velocidade geral, independente, ela independe da natureza dos reagentes e da forma do complexo ativado, tá bom? Então essa aqui é a teoria do complexo ativado, tá? Ou do estado de transição, que é esse estado intermediário, que onde eu tenho a quebra das ligações e a formação de uma ligação parcial aqui do H com o I, tá bom? E aí, para finalizar, pessoal, a gente vai ver um pouquinho, vou trocar a cor aqui, vamos para um verde chamativo aqui, vamos falar um pouquinho de reações heterogêneas. Então, reações heterogêneas, tá? Então, reações heterogêneas são aquelas reações metalúrgicas que a gente vê no dia a dia, né? Que a reação, por exemplo, vamos ver aqui, ó, uma reação do Mn2O3 mais CO, tá? Para gerar 2MnO mais, esse O aqui ficou pequenininho demais, né? MnO mais CO2, essa é uma reação heterogênea, né? Uma reação de um sólido com um gás, tá? Gerando outro sólido e outro gás. Tá? Então esse tipo de reação é uma reação heterogênea. E aí essa reação heterogênea ela depende de 3 etapas. Tá? Então a primeira etapa é uma etapa de transporte. Então a gente tem transporte
do cara móvel, né, para o interior da fase, tá? Ou para a parte onde vai ocorrer a reação. Então a gente tem o transporte do cara móvel, que é o CO, né, o gás que se move até a superfície da reação, tá? E aí a gente tem uma segunda etapa, que é a reação propriamente dita, tá? Que ocorre na fronteira, tá? E ela pode ser composta de várias etapas, etapas por exemplo, de quebra de ligação ou de produção de intermediários gasosos que não estão retratados aqui, sabe, com reações intermediárias. E aí, por fim, a terceira parte, aqui a gente tinha transporte de reagentes, né? Por que eu estou falando isso? Porque no fim a gente tem o transporte de produtos. Por que eu tenho que falar isso? Porque para que essa reação ocorra, cada CO tem que chegar aqui e reagir, né? E aí depois ele tem que sair o CO2 para que eu tenha acesso ao próximo Mn2O3, senão a minha reação fica presa. Se acontece essa reação e o CO ficar preso na superfície, eu não vou ter o CO2, né, ficar preso na superfície, eu não vou ter mais acesso ao restante do Mn2O3. Então a terceira etapa é a etapa de a terceira etapa é a etapa de transporte dos produtos para fora da reação. Tá? Então é evidente que isso aqui é uma reação em série, essas três coisas têm que acontecer uma depois da outra, tá? E a etapa mais lenta dessas três reações vai ser a etapa determinante da reação, entendeu? Então eu acho que a gente viu aqui uma coisa nessa parte de cinética aqui, eu acabei mostrando assim comportamentos, tá? Eu tentei buscar a parte mais de comportamentos do que efetivamente ficar fazendo cálculo, porque como eu disse para vocês, hoje em dia a gente tem diversos softwares que podem fazer isso com mais qualidade, tá? E além disso, eu tentei mostrar comportamentos e tentei mostrar os mecanismos, mais ou menos como funciona, tá? Para vocês terem uma ideia. Isso aqui é como se fosse uma introdução à cinética química, porque inclusive vocês não vão ser exigidos de conceitos muito avançados. Aqui é para vocês terem uma ideia de como funcionam as coisas, tá bom? Então a gente está encerrando aqui cinética química. A gente viu na primeira como elaborar a velocidade de uma reação química. Na segunda parte a gente viu leis que governam essa velocidade e o efeito da temperatura, tá? E aí a gente viu ordens de reação, inclusive, e hoje a gente vai viu as teorias de como acontecem. E aí a gente viu três teorias, tá? A teoria das colisões, que envolve a colisão de dois gases que precisam ter energia e uma direção adequada para a formação dos produtos, tá? E aí depois, então eu vou até escrever aqui, né? Então isso aqui está condicionado a energia e orientação, tá? Para vocês não esquecerem, tá? E aí a gente viu também que esse termo aqui da equação de Arrhenius, ele significa o quê? O número de choques eficazes sobre o número total de choques, seria a eficiência dos choques, né? Que é um número bem pequeno, até porque é um número exponencial, que vocês bem sabem que qualquer um fator exponencial, se eu subir um pouquinho o valor desse termo aqui, eu subo um monte o número, né? Mas como esse termo aqui está 1 sobre, né? Por causa desse menos aqui, eu acabo transformando num número muito pequeno, ou seja, eu dependo de muitos choques para obter moléculas de produtos, tá? E depois a gente viu a teoria do estado de transição, tá? Ou teoria do complexo ativado, onde a gente tem aqui um estado de transição, ou seja, um complexo ativado, no caso, né? Em que eu tenho a decomposição dos meus reagentes, uma produção de uma ligação parcial e aí sim a consolidação da formação do produto, tá bom? E aí, por fim, a gente viu reações heterogêneas e as etapas das reações heterogêneas. E agora vocês estão ouvindo o Nestor dando uma latida aí, eu acho que dizendo tchau para vocês e encerrando esse capítulo de cinética química, tá bom? Eu desejo a todos uma boa tarde, noite ou bom dia, não sei o horário que vocês estão assistindo isso.
E tchau, tchau, até a próxima. E se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em me procurar, tá bom? Tchau, tchau.